Inclusive, uma senhora perguntou para mim hoje o seguinte: minha filha não quer mais ir na igreja. O que é que eu faço? Falei, olha, já que a sua filha se afastou da igreja, não se afaste da sua filha. A sua filha se afastou da igreja, então não se afaste da sua filha. Porque tem gente que o familiar se afasta da igreja e ela se afasta do familiar que se afastou da igreja. Jesus não chamou a gente para dar testemunho. Jesus chamou a gente para ser testemunha dele. Jesus não chamou a gente para dar testemunho. Jesus disse assim, vocês serão minhas testemunhas. Não é, eu não vou dar testemunho de mim. Eu tenho que dar testemunho de quem? De Jesus. Você tem que dar testemunho de Jesus. Amém? Então diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. E dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Então aqui está a cura do leproso. Você sabe que o leproso, naquela época, a lepra era uma doença tão maldita, que os fariseus naquela época já anotavam no livro dos mortos que a pessoa leprosa, que já tinha passado pelo tempo da purificação e ela não tinha sido purificada, que aquela pessoa já estava morta. Então ela já era contada como uma pessoa que já tinha morrido. Então aquele leproso ali, ele já estava no número, ele já era contado no número dos mortos. Para a sociedade ele já estava morto. Ele já não fazia mais parte das pessoas vivas. Ele já estava morto já. Já era 100% certo a morte dele. Era a pior das doenças. A mais maldita de todas. Quando um leproso entrava por exemplo, naquela época, se um leproso entrasse num ambiente como esse, tudo ficava amaldiçoado. Do teto ao chão, aos utensílios, tudo tinha que ser queimado. Aí diz lá em Marcos 2, do 1 ao 12, da cura do paralítico em Cafarnaum. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduziram um paralítico, levando por 4 homens, e não podendo, aproximando-se deles por causa da multidão, descobriram o eirado, quer dizer, o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas assentados ali arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo, isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirassem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Isso aqui foi a cura do paralítico.
Marcos 10, 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então aqui foi a cura do Zaqueu publicano, Lucas 19, do 1 ao 9. Lucas 19, do 1 ao 9. Por que eu estou contando todas essas histórias de uma vez só? Já vou falar. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, só para abrir um parêntese aqui, olha aqui para mim, só tinha alguém que era mais execrado em Israel naquela época do que o leproso e a prostituta, era o publicano. O publicano era o judeu que tinha se vendido para o Império Romano para cobrar impostos dos seus irmãos. Eles eram tão odiados, tão odiados, tão odiados. Outro publicano famoso era Mateus, que se tornou discípulo de Jesus. Então os fariseus, que eram aqueles que escreviam as leis e acrescentavam leis às leis, os fariseus, eles diziam, por exemplo, para você, eles diziam para você o seguinte, que não era pecado você enganar um publicano, porque o publicano cobrava imposto dos seus próprios irmãos. Então, por exemplo, olha aqui para mim, se um publicano, se a gente vivesse naquela época, se um publicano quisesse vir aqui no Hotel Sagres e perguntasse para você, vem cá, onde é que fica o Hotel Sagres, que eu quero ir lá numa reunião? Aí você dissesse assim, olha, ele fica lá na Presidente Vargas. Você está enganando ele, entendeu? Então, os fariseus diziam que não era pecado você enganar um publicano, Deus te perdoava porque ele estava roubando os próprios irmãos. Então, os fariseus colocavam isso na lei, que você podia enganar, que você podia xingar um publicano, porque ele era um traidor da pátria, ele era um traidor de Deus, ele era um traidor dos irmãos. Então, o publicano, ele era muito odiado pelos seus próprios irmãos, os pais deixavam de falar, os irmãos deixavam de falar, eles eram abandonados por tudo e por todos, eles eram rejeitados. Esse Zaqueu, então, aquele era muito odiado. Diz que ele era o maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, não diz que ele era não, diz que ele era muito pequeno. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, o sicômoro era uma árvore, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Quando fala que Jesus foi comer na casa de Zaqueu, Jesus estava indo comer na casa do pior dos piores homens daquela época. Ele estava indo comer na casa de um bandido da pior espécie. Quando a gente lê aqui, que diz que as pessoas ficaram revoltadas, diz aqui, todos os que viram isto murmuravam. As pessoas começaram a falar, esse homem diz que ele é santo, esse homem diz que ele é de Deus, e ele vai comer na casa desse cara aí, desse camarada aí, do maioral dos publicanos, o mais bandido de todos, o que mais rouba.
Para você ver a coisa. Dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Um clemente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado, quer dizer, roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então aqui foi o encontro de Zaqueu com quem? De Jesus com quem? Zaqueu. Para finalizar, Jesus ungido por Maria de Betânia, em Betânia. João 12:1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Você sabe que esse perfume era muito caro. Ele era um perfume importado do Himalaia, entre o Tibete e a Índia. Ele era um perfume tirado de uma planta, trazido de camelo por milhares de quilômetros até a Palestina. Era um perfume que ela estava guardando para o seu futuro marido. Era uma tradição daquela época. Se derramava, a esposa derramava no corpo na noite da lua de mel. Quanto mais caro, quanto mais raro e quanto mais perfume a mulher tinha, maior a consideração e o amor que ela tinha pelo marido. Quanto mais barato e quanto mais comum e quanto a menor quantidade de perfume, menos consideração e menos amor ela tinha. Então ela ainda não tinha o marido, mas ela já tinha o perfume porque ela tinha um grande sonho de casar. Então quando Maria de Betânia derramou aquele perfume aos pés de Jesus, na verdade ela estava dando o seu maior tesouro. E ela estava dizendo o seguinte: olha, eu abro mão de casar para me servir o Senhor. Tanto é que diz aqui no Evangelho que ela desprende o cabelo. Ela estava com o cabelo preso e ela solta o cabelo, porque naquela época só as servas e as escravas que andavam de cabelo solto. Porque as mulheres que eram livres, elas andavam com o cabelo preso. Quer dizer, a partir de hoje eu vou servir o Senhor, diz assim a palavra. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu toda a casa com perfume do bálsamo. O que essas pessoas que nós falamos? Nós falamos do leproso, nós falamos do paralítico, nós falamos do cego, nós falamos de Zaqueu e nós falamos de Maria de Betânia, que derramou esse perfume precioso. Eu estava meditando hoje pela manhã. O que essas pessoas têm em comum além da fé? Geralmente, quando a gente fala deles, a gente fala da fé, que o leproso teve fé, os amigos do paralítico tiveram fé, o Lázaro... O paralítico teve fé, o cego teve fé, Maria de Betânia teve fé, Zaqueu teve fé. Mas teve mais alguma coisa que eles tiveram em comum. Eles sabiam, olha aqui para mim, por favor. Eles sabiam que eles não tinham mais tempo. O leproso sabia que ele não tinha mais tempo. O único tempo que ele tinha era aquele tempo ali. Era aquele momento ali. Era aquele dia, era aquela hora, era aquele minuto, era aquele segundo. Era o agora. Ele não ia ter outro dia. Então ele não ligou se iam apedrejar ele,
Ele não ligou se iam condenar ele. Ele não ligou se iam criticar ele. Ele não podia dizer assim, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu tenho um encontro com Jesus. Como tem muita gente que fala assim, domingo que vem eu vou. Tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim, bispo, quando o senhor abrir a igreja do senhor, aí eu vou. Quer dizer, essa pessoa, ela acha que ela tem tempo para isso. O leproso disse assim, olha, eu não tenho tempo. Meu tempo é agora. Se não for agora, eu sei que eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais. Ou eu vou agora aos pés de Jesus, ou eu vou morrer. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é a coisa mais cara do mundo? Qual é a coisa mais cara do mundo? A coisa mais cara do mundo não é o dólar, não é o euro, não é petróleo, não é Bitcoin, não é criptomoedas. A coisa mais cara do mundo é o tempo. Quem aqui é empregado, levanta a mão. Quem aqui é empregado, levanta a mão. Você sabe o que é que você é? Você é um vendedor de tempo. Você vende o seu tempo. O seu patrão comprou o seu tempo. Se você vende o seu tempo, pelo menos venda o seu tempo caro. O empregado vende o tempo, o patrão compra tempo. Se você trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, então você vende 8 horas do seu dia que nunca mais vai voltar para a sua vida. Então amanhã de manhã, quem vai trabalhar amanhã de manhã? Então amanhã de manhã, você vai sair 7 da manhã, ou 6 da manhã, ou 8 da manhã, e vai voltar para sua casa às 6 da tarde. Você vai trabalhar lá para a empresa, ou vai trabalhar para o governo, ou vai trabalhar para o município, ou você vai trabalhar lá para o seu patrão. Então o que você está vendendo para ele? Você está vendendo o seu tempo, você está vendendo o artigo mais valioso que existe no mundo. Nós temos agora bilionários, pessoas famosas. Por exemplo, eu vi agora, eu esqueci o nome de um ator muito famoso que ele pediu para o filho dele para entrar na justiça porque ele quer eutanásia. Ele quer cometer o suicídio assistido pela família porque ele crê que ele não tem mais tempo. Ele quer morrer porque ele não tem mais tempo nesse mundo. Quer dizer, ele é famoso, ele é rico. Mas não é uma pessoa que não é crente na palavra de Deus, ele já viu que ele não tem mais tempo. Se você perguntar para uma pessoa que tem 90 anos, 80 anos, 70 anos, 100 anos, e ela é muito rica, ela é muito poderosa, você trocaria essa fortuna por quê? Por tempo. O leproso sabia que não teria mais tempo. Aqueles amigos que levaram o paralítico, viram que não dava pela porta, viram que não dava pela janela, falaram assim, vamos colocar pelo telhado. Porque nunca mais Jesus vai estar pregando nessa casa, nunca mais nós vamos ter outra oportunidade. Nunca mais. Aquele cego, que era cego, que estava lá na beira do caminho, ele enxergou mais que muita gente, porque aquele cego sabia que nunca mais Jesus ia passar por aquele caminho de novo. Como nunca mais Jesus passou. Aquela foi a única vez. Por isso que ele gritava, por isso que ele clamava, por isso que quando mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto. Você quer ver uma coisa? Daqui teu celular, manda. Olha só o que é o tempo. Abre aí.
Eu não sei a tua senha. Olha o que é o tempo. O tempo é isso aqui, ó. O tempo é isso aqui, ó. Eu tirei uma foto agora. Essa foto aqui que eu tirei, nossa, eu vou guardar. Quem quiser essa foto eu mando depois. Essa foto eu tirei. Que dia é hoje? 27, 18h52. Nunca mais vai ser domingo 27 de 2022, 18h52. Nunca mais vai ter essa imagem aqui, essa foto aqui. Você sentado aqui, você com a mão do jeito que você está, você assim, você assim, você assim, ele ali atrás. Tem uma história que diz que os demônios estavam reunidos para ver o que eles faziam para levar o maior número de almas para o inferno. Um demônio falou assim: vamos fazer com que as pessoas queimem as Bíblias nas praças públicas. Aí o outro demônio falou: não, vamos fechar as igrejas. Aí o outro demônio falou: não, vamos propagar a prostituição na internet mais ainda. Aí um demônio bem velhinho assim, bem velhinho, falou assim: não, meus filhos, vamos dizer para eles que a Bíblia é a palavra de Deus. Os demônios: que isso? Você ficou velho, ficou gagá? Não, calma aí. Vamos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos dizer para eles que só Jesus salva. Vamos dizer que ainda tem igrejas que pregam o Evangelho. Mas nós vamos colocar um detalhe. Qual? Vamos dizer para eles que eles ainda têm muito tempo. Que não precisa ser agora. Que eles podem deixar para mais tarde. Esse que é o problema de muita gente. Essas pessoas aqui, para a gente orar, Zaqueu sabia que ele só tinha aquele momento. Você vê que ele foi um grande pecador, mas ele logo tomou a decisão de se entregar para Jesus, ele logo se arrependeu. Enquanto as pessoas estavam condenando ele, Jesus, ele falou: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens. E se eu roubei alguém, eu restituo quantas vezes mais? Está aqui a prova do meu arrependimento. Maria de Betânia, você sabe que Jesus esteve na casa de Maria de Betânia 2 vezes. Aliás, 3 vezes. Aquela lá foi a última vez. Ela sabia que Jesus nunca mais estaria ali. Então ela pegou o que ela tinha de mais precioso e colocou aos pés de Jesus. Sabia que não tinha mais tempo. Então eu queria te convidar nessa noite, que esse é o tempo. Tá? A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto há tempo. Esse é o tempo que Deus está te dando. Aqui agora, para você pedir a misericórdia dEle, para você pedir a compaixão dEle, para você se entregar aqui agora. Essa era uma palavra que eu poderia deixar para pregar quando estivesse na igreja, mas eu não posso, nós não temos tempo para isso. Isso tem que ser falado agora. Aqui e agora. Nós só temos o agora. Nós temos o aqui e agora para você se entregar e falar com Deus. Amém?